Olá, hoje nós vamos falar sobre a comanda eletrônica. Comanda eletrônica da Ksoft, que é interligada com o Xenius ou com o CTC. Tá? Então, a comanda eletrônica é para ser usada pelos garçons, né, para fazer os lançamentos, os pedidos das mesas ou dos hóspedes, é, com a impressão dos pedidos na cozinha, nos pontos de produção, né, ou nos pontos de entrega, como bebidas. Tá? Vamos abrir aqui, eu vou abrir aqui o celular. Então, você tem aqui, para entrar na comanda, tem o íconezinho aqui da Ksoft, que é o ícone da nossa comanda. Tem que estar pré-cadastrado, tá? Nesse cadastro, a gente tem algumas opções. Se, por exemplo, se o garçom pode ou não dar desconto, pode ou não dar estorno, tá? Então, isso aí é tudo configurado na senha que a gente cadastra para os garçons. Eu vou entrar aqui como um garçom, né? Ele mostra todos os pontos de venda do hotel, tá? Então, eu posso estar trabalhando no bar da praia, no bar do lobby, ou no restaurante. Então, onde ele estiver trabalhando naquele momento, ele vai escolher aqui para entrar na comanda. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, restaurante praia. A primeira tela que ele vai abrir aqui é a tela principal, onde a gente tem lá em cima o nome do PDV, o nome do garçom, a opção de trocar o PDV, tá? Então, se clicar nessa barra de cima, ele vai trocar o ponto de venda. Eu vou mudar do restaurante praia agora, eu vou trabalhar no bar da piscina. E aí ele pode trocar e essa comanda vai trabalhar lá pro bar da piscina. Ele pode trocar o usuário, vou sair do meu turno, eu vou trocar o garçom e posso simplesmente trocar o usuário aqui, tá? Basicamente, o que que ele vai fazer aqui? Por exemplo, eu vou fazer uma venda, tá? Então, eu vou clicar em venda. Ele vai perguntar qual é o número do apartamento. Eu vou colocar, por exemplo, apartamento 1, que a gente vê ali atrás que ele está ocupado, tá? Se não tiver ocupado, obviamente o sistema vai reclamar. No caso dele estar sendo usado com CTC, ele vai pedir não o apartamento, e sim a mesa. Ele vai poder abrir a mesa, pode abrir o número de cartão, tá? Então, tem diversas configurações. Quando ele entrar na tela de venda, ele bota o nome do PDV que ele está, o número do apartamento, o tipo de pensão desse apartamento, por exemplo, que é MAP, tá? O nome do hóspede e a quantidade de hóspedes que tem nesse apartamento, tá? No caso aí são dois apartamentos, dois hóspedes. Então vamos clicar aqui em cardápio, ele vai abrir o cardápio do hotel, tá? Então tudo que tiver cadastrado do hotel, não, do ponto de venda, tá? Então esse cardápio é daquele ponto de venda que eu entrei, que é o bar, restaurante, da piscina, se eu não me engano. E aí ele vai poder escolher um produto, tá? Então vamos supor que o cliente pediu uma cachaça germana, por exemplo. São duas germanas, ele pode ir ali no mais, ó, e incrementa a quantidade. Eu posso fazer um pedido de mais de um, ó. Pedir aqui, por exemplo, to Gold, tá? Finalizado esse pedido desse grupo de produto, ele vai clicar aqui nessa seta e ele vai começar a montar na tela anterior, ele volta e começa a montar o pedido do cliente aqui, tá? Então, ele já pediu uma germana, uma Pitu Gold. Se quiser mais um item, ele vai clicar novamente aqui em cardápio. Então, vou pegar, por exemplo, um à la carte. Então, vou pedir aqui, por exemplo, um arroz de polvo e um camarão à grega, por exemplo. Ok? Vou aqui na setinha de cima, ele já vai incorporando a minha comanda, tá? Eu posso vir aqui, ó, e dizer que eu quero arroz de polvo sem sal. Então, eu clico no arroz de polvo, ele vem aqui para cima e eu posso clicar em observações. Então, aqui na observação, eu posso colocar, por exemplo, sem sal. Sem sal. Eu dou OK, né? Ele volta para a comanda anterior, vou aqui lançar, ele voltou o arroz de polvo para lá. Tá tudo OK com essa comanda, eu clico na setinha aqui em cima também, mais uma vez. Nesse momento, o sistema emite o pedido nos pontos de produção, tá? Então, por exemplo, a Germana e a Pitu Gold vai lá para o bar, o garçom pegar lá e entregar para o cliente.
e o camarão e o arroz vai para a cozinha. Aí, dependendo de onde ele pediu, se o hotel tiver mais de uma cozinha, eu consigo direcionar e aquele ponto de venda, aquele produto vende na cozinha A ou na cozinha B, ou é produzido na cozinha A ou na cozinha B, tá? Uma vez feito isso, se o hóspede pedir a conta dele, tá? Isso aqui ele pode ficar lançando diversos consumos e a conta vai permanecer aberta lá no ponto de venda, tá? Mas uma coisa importante, uma vez que ele já lançou a primeira comanda lá no ponto de venda, caso o hóspede vá na recepção e peça a conta dele, o sistema já sensibilizou a conta dele com aquele cupom, tá? Então ele não consegue sair do hotel sem pagar aquele cupom. Eu não vou. O recepcionista tem o poder de fechar esse cupom também, tá? Isso aqui é por configuração. Então, vamos supor que realmente o garçom esqueceu de fechar a conta dele lá no bar, no restaurante. Quando ele chegou lá para ir embora, fazer o check-out, esse cupom está aberto. Se o recepcionista clicar aqui em sim, ele vai fechar aquele cupom e já lança na conta do hóspede, tá? Ou, se o cliente preferir, ele diz, não, eu não quero que o recepcionista feche, ele vai ter que ligar para o garçom fechar o cupom para poder fazer check-out no hóspede. É uma questão operacional do hotel. Eu não vou fechar aqui, tá? É, eu vou voltar aqui para a comanda, vou voltar aqui para o celular, tá? Então, o hóspede pediu a conta dele lá no restaurante. Então, eu posso usar o extrato na tela, tá? Então, tem a opção de tirar o extrato na tela, colocar aqui apartamento um. Ele vai sair aqui o extrato dele na tela, eu posso mostrar para o hóspede, tá? O extrato dele. Eu posso tirar um extrato na impressora, que seria aqui, tá? Nesse extrato na impressora, a gente tem algumas opções. Eu posso imprimir numa impressora fixa, então eu posso ter impressoras fixas espalhadas lá pela minha área, no restaurante, ou na área de piscina, tá? E aí essa impressora estaria em rede e a gente consegue mandar imprimir direto para a impressora, escolhendo pelo número dela aqui, eu posso numerar as impressoras. Eu posso imprimir numa impressora Bluetooth, tá? Eu posso ter impressora portátil Bluetooth, que o cliente tem o garçom ali com ela no bolso, e aí na hora, ele vai imprimir direto do celular dele para aquela impressorinha Bluetooth. E ainda tem a opção de imprimir num equipamento, a gente pode trabalhar com os equipamentos, e já tem uma impressora incorporada, tá? Então ele já usa, o equipamento ele funciona como um celular Android. Nesse caso é interessante porque esses equipamentos normalmente possuem leitura de cartão e a gente consegue fazer, caso seja interesse do cliente e tiver um equipamento desse, a validação da venda do cliente aproximando a chave do cliente do equipamento. Tá? Tipo, hoje muito comum passar cartão de crédito por aproximação com o celular, né? E aí a gente consegue fazer isso também. Então, na hora de fechar a conta, o cliente teria que aproximar o cartão dele do equipamento para poder liberar aquele consumo. Então, isso aí serviria como um cartão de crédito, né? Então, a gente usaria a chave do apartamento como um cartão de crédito. Aí pode ser uma chave, pode ser uma pulseira, né? Com NFC que abre a chave, etc. Então, aqui eu vou tirar a impressão aqui na impressora 1, que é que está instalada aqui no meu computador, né? Então, está impresso, o cliente confere, assina. Uma vez que ele conferiu e assinou, a gente vai encerrar a conta dele, tá? Então, eu vou aqui na opção fechar a conta, tá? Uma coisa antes de fechar, o garçom sempre tem uma opção aqui, ó, contas abertas. Então, eu consigo visualizar todas as contas que estão em aberto naquele momento, naquele ponto de venda, tá? E aqui eu consigo visualizar as contas. Cliquei na conta, e aí ele vai mostrar aqui as comandas que tem naquela conta, cada comanda separada que totaliza aquela conta, tá? Então, vamos voltar aqui. Eu posso vir aqui em fechar conta, ou aqui no apartamento um ou imprimir na impressora um também, e eu vou fechar. Nesse momento ele imprime um cupom de fechamento de conta, que não é um cupom fiscal, tá? Esse cupom, porque o cupom fiscal vai ser emitido pelo Xenius, lá na recepção, ou pelo CTC no caixa do restaurante, tá? No caso aqui é só um comprovante de fechamento. Nesse momento, o sistema já fechou, se a gente voltar em contas abertas, a gente vê que não tem mais o apartamento um. E se eu vier aqui no hack, aqui no Xenius, e clicar aqui no apartamento um, ó, ele não reclamou mais que tem conta aberta, e se eu for lá para baixo no extrato dele, eu vou ver que tem esse lançamento que a gente acabou de fazer, ó. O camarão, a pitua, a germana e o arroz.
E aqui a observação que saiu lá, ó, sem sal. Tá? Então ele sai aqui e ele saiu também lá no pedido, na impressão do pedido. Ok? Bom, era isso que a gente queria falar sobre comanda. Muito obrigado.